convido você a abrir a palavra no Evangelho de Mateus 26, de 36 a 44. Nós vamos ver aqui uma passagem em que Jesus, sendo Filho de Deus, andando alinhadíssimo com Deus, ele chega num momento em que ele tem tudo já previsto, tudo que ele ia passar. Mas chega um momento em que ele tem um momento de conflito entre a vontade dele e a vontade do Pai. Né? Então, abra comigo aí, então, Mateus 26, vamos ler aqui no verso 36 até o 44. Diz assim a palavra. Então, chegou Jesus com o seu discípulo a um lugar chamado Getsêmani e disse a seu discípulo: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou o seu rosto orando, e ele disse: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, o achou adormecido e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E segunda vez, orou, dizendo: meu pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça a tua vontade. Voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, ele chegou junto do seu discípulo e disse: dormi agora e repousai, porque eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Bem, fecha seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por cada irmão, cada irmã aqui presente nessa noite, aqueles que estão nos acompanhando pela internet também. Que o Teu Espírito Santo venha trazer agora, Senhor Deus, venha trazer a direção da Tua palavra, depois desses momentos de louvor, adoração. Agora nós queremos adorar ao Senhor com nossos ouvidos, entregando toda a compreensão para que o Espírito Santo venha fazer a revelação da Sua mensagem. Usa-me, Senhor Deus, é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o que nós vimos aqui? Jesus chega no momento de entrega, no momento em que ele chegou, ele falou assim: olha, tudo que precisava fazer foi feito. Ele fala assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem está sendo entregue aos pecadores. Eu queria, antes de entrar no âmago da proposta aqui da mensagem, eu queria que os irmãos entendessem bem a posição de Jesus. A posição de Jesus quando ele fala: o Filho do Homem está sendo entregue. Então, quando nós vimos lá em Filipenses 2,6, quando nós vimos lá Filipenses 2,6, também fala sobre essa questão aqui. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Diz o que é a palavra 2,6. Que, para nós entendermos Jesus, o Filho do Homem, sendo em forma de Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Então, Jesus, a palavra diz, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, irmão, quando a palavra diz que o Filho do Homem foi entregue, eu queria mostrar aqui, trazer uma comparação, Jesus, ele veio como homem, como Filho do Homem, quer dizer, ele deixou toda a sua prerrogativa de Deus, se fez carne, habitou entre nós, nasceu de mulher,
né, para ser um modelo para nós. Por quê? O primeiro Adão falhou. Né? Adão não era homem, o pai da humanidade, falhou. Falhou por quê? Pela desobediência, não é verdade? Qual foi a marca do primeiro Adão? A desobediência. Deus falou, olha, esse jardim aqui é teu. Você e Eva aí, cuida, tal, mas olha, pode comer de tudo, mas daquela árvore não coma, porque se comer morrerás. Vem a serpente e coloca dúvidas na cabeça de Adão. Né? Primeiro foi Eva, mas ela levou para Adão, que era quem devia guardar ali o jardim, e falou o seguinte, olha, é mentira de Deus que você não pode comer, que vai morrer. Pelo contrário, você vai ser igual a Deus. Né? Aí, qual que é a expectativa? Eu vou ser igual a Deus, então eu vou comer. Tá? Jesus, sendo Deus, fez o contrário. Sendo Deus, Jesus veio na forma de homem e a sua marca, obediência até a morte. Olha só o contraditório aqui, né? Enquanto Adão, pela desobediência, sendo homem, né, ele quis ser igual a Deus. Jesus, sendo Deus, ele falou assim, não, eu faço questão, né, esse é o plano de Deus desde a eternidade, que Jesus viria na condição de homem, por isso o Filho do Homem foi entregue, não é Jesus Deus que está sendo entregue, mas aquilo que ele viveu para poder trazer a nossa salvação. Precisava que ele fosse exatamente igual a cada um de nós. Nascido de mulher, né? Não poderia ser um Deus, por exemplo, como é que eu posso ser igual a Deus se eu não sou Deus? Mas Jesus não estava aqui como Deus, apesar dele ser Deus. Vocês estão entendendo esse ponto? Que é o ponto de partida para nós entendermos a palavra aqui, né? Então, o Filho do Homem, né? Ele é um modelo para nós, né? Para estar em pé de igualdade. Então, primeiramente, Jesus, como homem, ele não tinha, para você ter certeza que ele não usou as prerrogativas de Deus, ele não tinha onisciência. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, né? Jesus não tinha onisciência. Você vê a palavra dizer que ele crescia em sabedoria, né? Ele não nasceu sabendo. E as pessoas ficavam assim, apaixonadas pelo crescimento da sabedoria de Jesus. Então, ele não era onisciente, ele foi recebendo a sabedoria. Né? A palavra também diz que ele não era onipresente, porque ele precisava se deslocar. E até eu vejo que era estrategicamente correto, né? Porque se ele fosse igual a Deus, ele está aqui e está lá, como é que os discípulos iam chegar com ele? Na verdade, os discípulos não iam acompanhar ele. Não. Então, voltando, Jesus não era também onipresente e nem onipotente. Opa, pastor, você está falando que Jesus não era... Não, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Todas as suas ações ele fez no poder do Espírito Santo. Irmãos, ele tinha cansaço, igual a mim, igual a você. Ele dormiu no barco de cansaço. Ele teve fome e ele teve sede. Então ele era perfeitamente humano. Né? Então não tenha dúvida que Jesus se fez homem como nós. E aí, quando ele fala na palavra que ele está subindo ao Pai, mas que nós poderíamos fazer milagre, nós discípulos de Jesus, tá? Poderíamos fazer milagres iguais ou maiores que ele, não na condição de Deus, mas enquanto homem, porque também nós somos, no poder do Espírito Santo, nós podemos realizar toda a obra que Jesus fez, ou maior. Né? Porque Jesus, ele foi homem, enquanto estava na terra aqui, ele viveu na condição de homem, por isso ele fala filho do homem, né? E ele deixa essa prerrogativa quando ele tem, depois da ressurreição. Aí é outra história. Aí depois que ele a ressurreição, ele toma todo o formato de Deus, ele passa a ter todo o poder de Deus novamente. Não que ele não tivesse, mas ele abriu mão disso para mostrar
para poder cumprir a sua missão e mostrar para nós que ele podia e nós, como discípulos dele, também podemos. Amém? Então isso aí é muito importante. Então 3 coisas nós vamos ver aqui nessa ministração. Nós vamos ver a questão de obedecer à vontade de Deus. Lembra que eu falei? Adão desobedeceu. A vitória de Jesus foi obediência, e a obediência até a morte. A segunda coisa que nós vamos ver, que é importante, é o reino dos céus. Tá? O reino dos céus, Jesus trouxe todo momento. Nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a pegada para nós termos uma vida abençoada. Né? E a terceira coisa que nós vamos ver é a submissão. Né? Que a submissão à vontade de Deus, né, é uma coisa que não acontece assim, é um aprendizado. Tá? Como assim, pastor? Nós vamos ver aqui durante a ministração. Então, irmão, nós estamos visto o seguinte, alguns conceitos nas igrejas muito distorcidos, tá? Então, nós temos visto aí que desde que veio o humanismo, né, com a Renascença, então houve esse movimento, as igrejas começaram a adotar o antropocentrismo. O que é isso? Antes havia o teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, né? Mas com esse movimento aí, essa revolução que houve com a Renascença, o homem foi colocado como sendo, o humanismo, né, entrou, colocando o homem como sendo a coisa mais importante. E aí, as igrejas que não seguem a palavra como deveriam seguir, elas começam a ter pregações visando agradar o homem e não agradar a Deus. E Paulo fala, né? Mas vale agradar a Deus do que agradar ao homem. Às vezes, nós vamos ter que falar coisas que vocês não queriam ouvir. Eu queria, por exemplo, tem igreja que fala o seguinte, né? A igreja que não está preocupada com a palavra de Deus. Eu quero uma igreja cheia, pessoas trazendo, né, ofertas e tal. Então, eu vou falar um monte de coisa que agrada a vocês ouvirem. E Deus falou assim, mas foi para isso que eu coloquei você, constituir igreja? Né? Não foi. Então, nós temos que entender, né, que Deus, ele tem um projeto. Deus tem uma vontade para cada coisa na nossa vida. E toda vez que você entender isso e buscar Deus, você vai bem. Toda vez que você não procurar Deus, você vai mal. Né? Não, pastor, eu tenho capacidade, eu tenho intelecto, eu tenho capacidade, mas calma. Deus já viu o amanhã. Deus já viu não está só no hoje. Então, com certeza, Deus vai nos guiar muito melhor do que a nossa capacidade. E aí, nós vamos ver, né, pessoas que não estão preocupadas como vai orar. Quando vai orar a Deus, coloca Deus numa condição de que Jesus, que o Espírito Santo estão lá para nos servir. Né? Que Deus está lá, olha, vem aqui para tirar pedido. Deus está lá, pois não, o que você quer hoje? Tá? Irmão, a oração, ela tem que ser um meio, não vai deixar de ser um meio para nós nos comunicarmos com Deus, para conseguir, junto a Deus, aquilo que Ele tem para nós, porque Ele disse para nós entrarmos com oração, com súplica, ninguém vai parar de orar, pelo amor de Deus, não é isso que nós estamos falando. Mas a oração também tem que ser um meio, não só para você conseguir de Deus o que você precisa, mas sim, para que Deus também consiga de você o que Ele planejou para você. Amém? Tem que ser uma rua de duas mãos. Aí você entra na presença de Deus, fala assim, tem aqui um monte de pedido. Deus falou assim, tá, mas eu também quero falar com você, viu? Eu também tenho um pedidinho para falar com você. Eu tenho umas dicas, porque você, né, quando você veio, que eu te aceitei como filho, você prometeu obedecer, então ouça o que eu tenho para te dizer. Quando nós só vamos à presença de Deus, só para apresentar o nosso pleito
E a hora que Deus vai falar, peraí, Deus, eu estou com pressa agora, eu tenho que entrar numa reunião, é que eu tenho... Então, que brincadeira é essa? Nós temos que saber que a oração, realmente, Deus abriu um canal direto com Ele, não somente para nós falarmos com Ele, mas também para nós ouvirmos o que Ele tem para falar para nós. Se nós temos essa clareza, né, de um Deus que é parceiro, que é Pai, que quer nos dar o melhor, nós não podemos ser negligentes de querer só pedir. Porque o pai que ama, ele fala, ó, não estou gostando de tal coisa assim, não. Não estou gostando do jeito que você tem feito tais coisas. Então, nisto, né, é certo que Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco. Né? Então, a nossa oração, ela tem que ser uma oração também de uma rua de duas mãos. E sabendo que Deus é Deus. E o projeto de Deus, ele não deixa menos do que Deus, em primeiro lugar. Tiago, ele coloca lá uma passagem, né, que está lá no livro, no Tiago, Evangelho de Tiago, Tiago 4, 13 a 16. Ele fala o seguinte, é bem coisa assim que às vezes a gente pensava, mas isso é coisa de antigo, né? Não, é da Bíblia mesmo, foi a palavra de Deus revelada para que nós pudéssemos... aqui, ó, Tiago 4. Ele diz assim, ó, do verso 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Ó, eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, porque é a vossa vida. Um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Então, se a nossa vida é como um vapor que aparece e desaparece, que a nossa vida é como um sopro, Tiago fala, você deveria dizer o seguinte, né? Em lugar disso, devia dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo, né? Então, o que nós estamos falando aqui, né, nessa passagem? Deus tem uma vontade para nós. Ele é soberano. Então, quando nós fizermos plano, não é por acaso que as pessoas sempre falam assim, olha, se Deus quiser, amanhã eu vou. Se Deus quiser, estaremos aqui. Se Deus... Porque é a vontade dele, ele é soberano. Nós não podemos achar que na nossa oração eu vou e volto, eu faço, se Deus não quiser. A partir do momento que nós entendemos que Deus é soberano na nossa vida e colocarmos Ele em primeiro lugar, você vai lembrar bem o que diz lá Provérbios 16, né, de 1 a 3, mas que começa que está dizendo assim, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa dos lábios é do Senhor. Eu posso fazer um monte de planos, a nossa igreja está fazendo planos, mas a resposta certa dos lábios não é a minha, não é a sua, é a do Senhor. Se Deus falar, não foi nada disso que eu pensei, nada disso vai acontecer. Então, quando a gente tem essa noção, né? Quando a gente tem esse entendimento que Deus é Deus, né? E então você começa a colocar Deus no controle. Você começa a reverenciar mais a Deus. Então, de repente o pregador chega, ou melhor, uma pessoa, né, um irmão da igreja chega e fala assim, pastor, é certo, teria algum problema se eu falasse assim, pedisse a Deus, eu quero ser um pregador com uma unção, né, para ser assim, uma pessoa que vai curar, vai fazer isso, tal. É certo que eu queria ser um pregador famoso? Nada de errado, dependendo da motivação. Se você tem a sua vontade de ser um pregador, uma pessoa que vai fazer a diferença, vai salvar a alma, você está alinhado com a vontade de Deus. Mas se lá dentro você fala assim, olha, eu quero ser aquela pessoa que vai ocupar o microfone, que todo mundo vai falar, ó, que bênção aquela pessoa, queria que fosse meu filho, né? Ó, né? Está errado. Está errado. Então, nisto, né, nós temos que ver, né,
que o pai pergunta assim para o filho, peguei um exemplo aqui, né? O pai pergunta para o filho, filho, você está se formando? O que você pensa fazer depois da sua formatura? Aí o filho, né, fala assim, pai, eu devolvo a pergunta para o senhor. Eu pergunto, o que o senhor quer que eu faça depois que eu me formar? Aí o pai fala assim, não, mas... Eu perguntei, ele falou, não, mas eu não vou abrir mão da sua resposta, porque eu sei que o senhor viveu tudo isso que eu vou viver. O senhor já tem a experiência que eu não tenho. Se o senhor errou, não é verdade? Com a vida, e você vai me explicar que aqui não, porque aqui eu caí e aprendi que não se deve por aqui. Essa profissão aqui, olha, não é legal. Vai nessa aqui. E eu vivi isso, apanhei. Então, quando você pega um filho que fala o seguinte, eu confio no pai que tem experiência e ouço, qual é a chance desse filho ser melhor? Não é verdade? E eu fiquei muito feliz, né? Vou falar aqui uma coisa pessoal, com a Lilian, né? Quando ela se formou em Direito, e ela estava lá trabalhando no escritório de uma empresa de... não sei nem o nome da empresa. E aí, eu falei assim, Lilian, advogados se formam milhares por ano. Tem milhares de advogados. Mas, o que eu posso dizer para você ser uma pessoa de sucesso, procura se especializar. É isso que vai fazer a diferença. Eu falei assim, por acaso, eu sou especialista em financiamento imobiliário. Eu posso te dar umas dicas. E aí, eu fiquei muito feliz porque ela aceitou o aconselho, né? E ela aceitou. E aí, né, sem precisar ficar muita conversa, ela foi em frente para se especializar naquele assunto. E a vida profissional dela pulou vários degraus assim, rapidamente. E ela foi muito bem. Por quê? Eu fiquei feliz que ela... E ela continuou com esse entendimento de não basta ser advogado, eu quero ser um entendedor de algo, ser especialista. Isso vale para qualquer profissão. Eu estou dando o caso que ela se formou em Direito. E eu fiquei muito feliz agora, um mês atrás, que teve uma revista, né, que divulgou a lista dos advogados mais respeitados, a advogada mais respeitada e a Lilian, né? Olha que bênção, né? Na área de compliance, né? Então, eu fiquei muito feliz. Isso, não estou colocando isso aqui, porque primeiro foi bênção de Deus que capacitou ela, mas o mérito dela começou lá atrás, de ouvir, né? Ouvir aquele que tinha um conselho para dar. Quando nós ouvimos o nosso Pai, né? Quando nós ouvimos o nosso Pai, que Ele tem uma vontade para cada um de nós, a nossa vida tem muito mais chance. Então, aí, eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Por que nós devemos... existe coisa, por exemplo, que eu tenho uma vontade e você tem outra vontade. Tem situações que até você, por mais alinhado que você esteja com Deus, você pode ter conflitos. E aí esse é o ponto. O próprio Jesus teve um conflito. Jesus estava alinhadíssimo com o Pai. Tudo que ele fazia porque o Pai dava a direção. Só que chegou um momento, né? Chegou um momento em que houve uma divergência ali com ele. Chegou na hora, né? Chegou na hora lá de enfrentar a cruz. Ele orou. Ele chamou, a palavra diz que ele deixou seus discípulos ali e falou, olha, eu vou ali orar, que é chegada a hora. Levou com ele 3 dos discípulos mais de confiança, de oração, Pedro, Tiago e João. E ali ele orou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, né, seja feita a tua vontade. 3 vezes Jesus orou. Então tem hora que ele estava buscando uma direção. Então o conflito, vai chegar uma hora, né, que você vai ter conflito. Então,
o que nós temos que ficar atento? A direção é essa: buscai em primeiro lugar, Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais vos será acrescentado. Então, nós sempre vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é um princípio. Se você colocar Deus em primeiro lugar, não vai dar errado. Ah, pastor, mas como é que eu vou cuidar das minhas coisas? Como é que eu vou ter a provisão lá em casa? Como é que eu vou colocar Deus em primeiro lugar se eu não tenho o que comer, o que vestir? A palavra diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O que será o tudo mais? Ele está falando aquilo que você vai comer, aquilo que você vai beber e aquilo que você vai vestir. Deus, Ele não nos deixa na mão, né? Quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, né? Então, nisto, né, vai ter momentos de conflito, mas Deus em primeiro lugar. Você você pode passar por dificuldade, mas no final a vitória já está dada, porque você colocou Deus nessa história. Quando a gente não coloca Deus na história, irmão, não adianta. Você vai chegar uma hora que você vai falar, eu tenho que voltar para trás e começar tudo de novo, porque eu não coloquei Deus em primeiro lugar. Tá? Então, nesses momentos aí de pandemia, né, a gente estava conversando assim, esse momento é um teste que Deus tem feito nas igrejas, né? Balançando aí para ver quem vai ficar. Porque tem muitas pessoas que não têm colocado Deus em primeiro lugar e essas pessoas estão ficando dispersos, né? E depois, não pode reclamar, olha, as coisas não estão acontecendo, porque na verdade, se nós com Deus, nós sabemos que Jesus falou, na vida, né, tereis aflição, né? No mundo tereis aflição, mas ele falou o seguinte, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, então eu estou indo à frente, né? Então nisto, a gente tenta colocando Deus em primeiro lugar, nós temos toda a chance de, pode ser que você vai enfrentar dificuldade, pode ser não, tenho certeza que vai, mas com Deus é outra coisa, tá? Então, desde que nós estamos trabalhando aqui, tá? Nós temos visto aqui um entendimento do reino dos céus. Hoje nós falamos assim, eu até pedi porque se nós cantássemos o Pai Nosso, né? Vem o teu reino, vem. Então nós precisamos entender isto. Quando nós falamos assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então quando nós falamos o reino de Deus, tem muita gente que está na igreja e não entende. Às vezes tem pessoas, por exemplo, não vou dizer nem que seja da nossa igreja, mas que conhece a oração do Pai Nosso faz trocentos anos, e faz oração todo dia e nunca soube exatamente o que ela está orando. Tá? Então, quando nós falamos aqui, nós precisamos ter alguns entendimentos sobre o reino do céu. Primeiro, que o reino do céu, né, sobre o reino do céu, quanto custa o reino dos céus? Vou fazer uma pergunta bem provocativa aqui para vocês. Quanto custa o reino do céu? Opa, que pergunta é essa, pastor, né? Então, desde a eternidade, Deus está trabalhando nisso para nós, para que nos consigamos voltar a Ele, voltar a conviver, que Ele reina em nós. Desde a eternidade, desde a queda, Ele já percebeu que o homem ia falhar. Então, se for cobrar por hora, né, projeto hora, né, que nem nós temos aqui pessoas que trabalham com projetos, e quando você vai fazer um orçamento, quanto custa? Aí eu tenho que saber quantas horas homem vou usar. Imagina desde a eternidade Deus trabalhando nisso, quão caro não seria, né? Mas, irmãos, a questão não é essa, né? A questão não é essa. Pastor, você está falando quanto custa, mas Jesus já não conquistou para nós na cruz? Né? Uma pergunta você poderia fazer, pastor, que pergunta tola é essa, quanto custa? Nunca ninguém perguntou isso porque Jesus já pagou o preço. Não é verdade? Sim. Só que o fato de Jesus ter conquistado para nós, não quer dizer que você não tem um custo. Mas que custo é esse? A sua fé, né? A sua fé, porque é como se ele tivesse criado aqui, olha, eu vou criar aqui um clube, não é isso, tá?
Mas eu vou colocar aqui uma situação que aqueles que forem integrantes desse clube, né, vai ter toda a mordomia. Mas tem regra. Eu conquistei esses direitos, essas mordomias, todas as bênçãos de Deus estão aqui, né? Só que tem regras para ser seguidas. Então, a fé é parte desse processo, né? Então, Jesus já conquistou, tá, mas só que se eu não tiver fé, eu não vou tomar posse. Para eu ter usufrutuário desses direitos, né? Então, eu tenho que ter fé, né? E isso implica que nós vamos imaginar o seguinte, né? Dentro do que eu coloquei aqui, ó, um preço que a ser pago, e o próprio Jesus, eu coloquei aqui uma passagem bíblica para não esquecer, que o próprio Jesus falou que tinha um preço. Pastor, é heresia. Nunca vi isso na Bíblia. Então tá. Se você ver lá, Mateus 13, de 44 a 46, né? Abra comigo lá, Mateus 13, de 44 a 46. Jesus conta duas parábolas. Ele fala a parábola daquela pessoa que encontrou um tesouro no campo. Lembra? Ele começa essa parábola dizendo o seguinte, Mateus 13, de 44 a 46. Ele começa essa parábola dizendo: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, em que o homem achou e o escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, quanto custa o reino do céu? Tudo que você tem. Então, a resposta é a seguinte. Jesus está falando, quanto custa o reino dos céus? Você dá tudo que você tem. Então, quando eu falo isso, né, se a gente não explicar o restante, você começa a ficar meio assustado. Nunca foi falado isso aqui na palavra. Se Jesus está falando assim, o reino dos céus é semelhante àquele homem que encontra um tesouro no campo, um tesouro escondido. Ninguém conhecia aquele tesouro. Imagina que você descobriu uma jazida de ouro num terreno e ninguém sabe, só você que sabe. O que você vai fazer? A quanto custa aquele terreno? Custa 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou vender tudo. Eu vou vender tudo que tenho e vou comprar aquele campo. Está entendendo? Aí ele conta uma outra parábola, a do homem que negociava pérola, uma pessoa especialista. Não é qualquer um que entende de pérola. Para mim, se trouxer uma pérola verdadeira de uma artificial, eu não vou saber a diferença. Mas um especialista em pérola, que sabe o valor da pérola, ele dá uma outra parábola. Ele fala o seguinte, aquele negociador de pérola encontrou uma pérola muito grande, enxergou ali um valor enorme, o que ele fez? Então ele diz que o reino de Deus é semelhante àquele homem, reino do céu, que ele vendeu tudo e comprou a pérola. Então, o quanto vale o reino de Deus? Tudo que você tem. É dispor de tudo que você tem, porque aquilo lá é mais importante do que você tem. É muito estranho, né, para a gente entender essa mensagem aqui, né, no estalo. Mas você começa a refletir o que Jesus está falando para nós. Se você entender o significado do reino de Deus, você tem dado pouco valor para o reino de Deus. Você tem achado que as suas coisas são mais importantes que o reino de Deus? Eu estou dizendo que não é uma coisa só a sua, que às vezes nós deixamos de vir para Deus, né? Porque nós temos uma coisa dentre as muitas que nos atrai. Então a gente dá prioridade para que ele não coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Tem uma outra coisa, às vezes é um carro, às vezes é uma viagem, às vezes é isso, um momento de lazer. Jesus está falando o seguinte, né? Quanto custa o reino de Deus? Custa tudo que você tem. Por quê? Ele dá esse exemplo, que uma pessoa
achou um tesouro escondido no campo. O reino de Deus é semelhante a essa situação. A pessoa achou um negócio tão valioso que ele não podia perder. E para ele ter aquilo ali, ele dispôs de tudo que ele tinha. Então vocês estão começando a entender quanto vale o reino de Deus? Que é tudo. Pastor, você está querendo dizer que eu tenho que vender tudo? O que significa esse dar tudo? É dar todo o seu entendimento para isso, é a sua fé. Né? É você crer na obra que Jesus fez na cruz. É você crer que aquilo que ele conquistou tem um valor enorme, que você não abre mão daquilo. Porque se você não sabe que a morte de Jesus na cruz, e você crer que ele é o Filho de Deus, e que você quer, né, que aquilo ali funcione para você, aquela salvação que está na palavra, você fala assim, aquilo ali tem muito valor. E eu quero aquilo. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, porque aquilo lá é mais importante. Tá? Então, eu queria trazer para vocês aqui, né, quando nós falamos aqui nessa passagem, eu lembro aquilo que o pastor João comentou no domingo passado, na palavra, Romanos 10, 9, que a palavra diz o seguinte, se você crer, né, se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor, que se com tua boca confessar Jesus Cristo como seu Senhor, e no coração crer que ele é Filho de Deus, que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmão, essa palavra, né, colocada sem nenhuma explicação, fala, mas é só isso? Então, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus, eu aceito Jesus como meu Senhor e estou salvo. Quantas pessoas não entenderam que é só isto? Agora vamos para o que nós estamos falando aqui sobre o reino de Deus. A palavra aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, quando confessar Jesus Cristo como seu Senhor, a palavra Senhor aqui, no grego original, a tradução é Kyrios, né? Sabe o que quer dizer essa palavra? Só escravos usavam essa palavra. Aquele é o meu Senhor. Aquele é o meu dono. A minha vida pertence a Ele. Ele é que manda em mim. Ele é que governa a minha vida. Então, quando o reino de Deus, tá, é entendido, quando o reino de Deus é entendido, então ele vale tudo que eu tenho. Está entendendo agora? Pela fé. Você não vai pagar com dinheiro, porque não há dinheiro no mundo que vai comprar o reino dos céus para você, nem por obras para que ninguém se glorie, né? Deus coloca isso na palavra. Não, eu vou fazer uma obra porque eu tenho dinheiro e vou conseguir a salvação. De jeito nenhum. O reino dos céus é pela fé, é graça, pela graça a que você vai ter acesso pela fé. Que fé é essa? Que Jesus Cristo nos comprou. Que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Mas Ele não é o Senhor que você está acostumado, que o filho, por respeito, não fala pai, fala Senhor, né? Chama o pai de Senhor, a mãe de senhora, que lá no quartel o soldado chama o comandante e diz, sim senhor, né? Isso é outra palavra, Senhor. O que nós estamos falando, que nós temos que entender que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Assim como a palavra original diz que é igual o escravo, a palavra que o escravo usa para Senhor. Quando ele fala assim, Senhor, ele fala assim, porque Ele é o meu dono. Como assim meu dono? Ele me comprou. Então tudo que eu tenho é o que custa para eu ter o reino do céu. Porque a partir do momento que eu sei que só eu entendendo Jesus Cristo como meu Senhor é que eu vou ter acesso ao reino do céu, então quanto custa o reino do céu? Eu entregar minha vida ao Senhor. Eu vou falar para vocês uma das experiências que eu tive de entrega. Eu já contei isso aqui, mas faz muito tempo. Antes da minha conversão, e desde pequeno,
eu era vidrado quando eu não sou assim fanático por futebol, mas quando jogava a seleção brasileira, não tinha para ninguém, né? Se no Brasil é feriado às vezes, né, quando é Copa do Mundo, sei lá, eu jamais perderia um jogo, a não ser que eu tivesse mesmo hospitalizado, sei lá, tal. Aí, conheci a palavra, comecei a frequentar a igreja, e aí, de repente, culto, jogo do Brasil. Então, irmão, se você não é convertido, se você não entendeu que quanto custa o reino do céu é tudo que você tem, aquele jogo do Brasil segura muitas pessoas em casa. No meu caso, que eu era assim. Mas a hora que eu entendi quanto custa o reino do céu, jogo do Brasil, eu assisto depois. Agora tem videotape, tem não sei o quê, mas eu queria estar lá no momento. Tenho um momento especial com a palavra de Deus, tenho um momento especial com Deus. E isso é o meu. Eu estou dando um exemplo, tá? De uma das pequenas coisas, que eu tinha eu precisava ser libertado, né? Era disso. E eu fico muito feliz que pode estar o jogo do século. E daí, eu estou falando que o quanto custa o reino do céu é tudo, né? Fiquei feliz, né, Antônio Carlos, de saber que vocês tinham uma viagem, né? Que vocês adiaram, perdeu a oportunidade, deixou de fazer a viagem para estar ontem conosco na reunião, né? Isso aí mostra que você está dando valor para o reino de Deus, que é essa a finalidade, né? Tudo. Nada é mais importante do que você, quando o seu Senhor chama, você fala, estou aqui. Quando é um chamado de Deus, Senhor, né, eis-me aqui. Porque é isso. A quem nós vamos prestar conta? Quem é que vai estar lá no trono branco para julgar? Ovelhas para cá, cabritos para lá. Né? Quem? É Ele. Quando eu entendo isto, que a nossa eternidade, a nossa vida na eternidade depende da nossa vida aqui na terra, a nossa fidelidade, se for fiel até a morte, né? Nós precisamos entender. Aí você começa a entender quanto custa o reino de Deus. Para a gente acelerar aqui, né, que a gente ficou assim algum tempo na introdução, tem algumas virtudes na vida cristã que nós precisamos, que requer aprendizado, né? Porque eu falei o quê? A primeira coisa que eu falei que nós íamos falar aqui nessa passagem é a obediência, à vontade de Deus. Né? Que Jesus, ele é o modelo. Ele foi obediente até a morte. Mas ele era Deus. Negativo. Né? O Filho do Homem foi entregue aos pecadores e ele estava dizendo o seguinte, né? Ele não usou nada, ele poderia, né, requerer ali que miríades e miríades de anjos viessem, ninguém ia colocar ele na cruz. Mas Jesus, ele se entregou. Ele se entregou. Então eu falei o seguinte, obediência até a morte. O reino do céu em primeiro lugar. Isso é princípio. Se você não entender isso, não colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, sempre vai ter coisas que você não vai atingir aquilo que Deus preparou para você, porque você não fez o princípio básico, que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino, a sua justiça e acreditando que aquilo que você queria, mas eu vou perder essa oportunidade. Deus está falando, olha, a palavra diz, né? Tudo mais, né? E o mais será acrescentado. Então, nisto, nós temos aqui essa convicção. Agora vem a terceira coisa que nós precisamos ver, é a questão do aprendizado. A entrega, né? Mesmo aqui, vai ter mais situações, algumas virtudes cristãs, que está lá, por exemplo, Paulo fala lá em Filipenses 4:11. Aprendi a estar contente em todas as situações.
Quanta gente aqui não precisa disso, não? Quantas pessoas estão na igreja, mas só está contente se a coisa estiver boa. Se tiver tudo sorrindo para ele, conta, né? Conta no banco sobrando dinheiro, empregado, saúde, tudo. Aí está bem. Mas Paulo, ele fala o seguinte: aprendi a estar contente em toda a situação, né? Tanto na fartura como em passar fome. Passar fome, e Paulo falou assim, eu estava contente. Tanto na abundância, como padecer necessidade. Ah, pastor, mas como é que eu vou estar contente? Então, isso não se consegue, assim como também uma outra coisa, que é rendição, entrega. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso não vem no pacote dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, né? Que é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso, o Espírito Santo já vem com um pacote que é só você desenvolver. Mas tem coisas que o próprio Jesus, ele careceu de um aprendizado. Como assim, pastor? Está lá na palavra, tá? Está lá na palavra. Então, abra comigo Hebreus 5, de 7 a 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O qual, né, no verso 7, nos dias da sua carne, né, devido ao seu sofrimento ali, que ele ainda era homem, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar de morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência. Olha só, a obediência, a entrega, é uma coisa que o próprio Jesus, ele chegou no último momento da sua missão, ele teve um aprendizado. Como assim, pastor? Jesus era completo. Não, eu falei para vocês que ele crescia, né, em sabedoria, ele foi recebendo, né? Ele estava alinhadíssimo com o Pai. Se Jesus, sendo quem nós sabemos quem ele é, quando ele se fez homem, ele teve essa necessidade desse aprendizado, imagine nós, né? Imagine nós. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui em Hebreus 5, 7 a 9? E sendo ele consumado, veio a ser causa eterna da salvação para todos que obedecem. Então, a palavra diz aqui que Jesus, numa versão mais clara aqui, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, e embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, Jesus aprendeu obediência ali, naquele dia, lá no Getsemane, tá? 3 vezes ele orou, Pai, né? Tem certeza que eu tenho que passar por tudo isso? Se for possível, né? Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua e não a minha vontade. 3 vezes Jesus orou. E aí, quando você vê qual a resposta de Deus, Deus não falou nem sim e nem não. Mas quando você tem o silêncio de Deus, né, e você obedece a Deus, Deus dá sequência naquilo que é a sua vontade. E Jesus percebeu. O que Jesus percebeu? O que Jesus aprendeu? A palavra fala que ele, né? Eu vou pegar nessa versão mais clara aqui. Embora sendo filho, aprendeu em obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado. Ele ganhou uma visão que ele não tinha. Ele conseguiu enxergar os benefícios daquilo que ele ia passar. Ele conseguiu ver nós aqui salvos. Aquele que crê nele. Ele foi aperfeiçoado e ele conseguiu ver o tamanho dos benefícios do seu sacrifício na cruz. Irmãos,
eu quero dizer para vocês o seguinte: por mais que a gente tenha entendido da palavra, por mais que você tenha sido uma pessoa, eu sou uma pessoa obediente a Deus, tá? Vou dar um exemplo de uma mulher que ela conhece a palavra, que está lá em Efésios 5:25, que fala: mulher, sede submissa aos vossos maridos, né? O irmão David e a Ana fizeram aí um curso recente aí, né, de renovação da aliança. Deve estar lembrado que, mulheres, seja submissa ao vosso marido. Pergunto: você, mulher, é submissa ao seu vosso marido? Sim, pastor. Eu não tenho problema com isso, não. Será? Por quê? É fácil nós falarmos que nós somos submissos, é fácil nós falarmos que somos obedientes à palavra, quando está tudo andando junto com em alinhamento com as nossas ideias. É fácil você, mulher, ser submissa ao seu marido, quando o que ele está querendo fazer, está alinhado com a sua vontade. O teste, e aí é que você vai saber se você é submissa ou não, é quando não tem convergência. Quando você fala é para lá e ele fala, é para cá. Eu tenho certeza que é para lá. Aí o seu marido fala, não, mas é para cá. Aí é que nós vamos ver se você é ou não é submissa. Porque a mulher submissa, ela vai aprender que, mesmo que ela tenha certeza absoluta que é para cá, mas o seu marido é o cabeça, e a palavra diz ser submissa. E nós vamos para cá porque é dele a direção. Assim, eu estou dizendo para vocês que a palavra de Deus, Jesus aprendeu nesse momento que, embora ele estava lá, será que não tem um jeito de eu não passar por isso, pai? 3 vezes e não teve resposta, e ele conseguiu então, ele falou assim, não. Ele suou sangue ali, né? A palavra diz. Que ali naquele sofrimento, naquela angústia, Jesus, né, ele transpirou sangue. Mas veio o entendimento dos benefícios. Então eu queria dizer para você, essa é a palavra, a revelação dessa palavra. Na hora que você está sendo provada na sua obediência, você está olhando nos seus problemas que você vai passar. Igual aquela mulher que vai passar por uma cirurgia, né, que vai ter lá um problema sério, de, oh meu Deus, eu vou passar por isso, por aquilo, tal. Mas faz não sei quanto tempo que ela está sofrendo. E aquela cirurgia vai restaurar a condição de saúde dela. Então, quando ela está olhando só para os problemas, eu vou ficar tantos dias sem poder comer nada, vou passar tantos dias assim, assado, você está ficando fraco. Você fala assim, não é possível, eu não consigo obedecer, não é possível. Mas quando você olha lá na frente e vê os benefícios, fala assim, vou passar por isso, vou obedecer. E aí Deus te abençoa. Porque foi isso que aconteceu. Jesus, ele enxergou o fruto do seu penoso trabalho, que é passar por todo aquele sacrifício que ele tinha que passar, porque ele viu a salvação de toda a humanidade. Ele viu, e Deus o reconheceu, né? A palavra diz aqui, né? Que tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, nisto, irmão, que nós temos que entender, que às vezes a obediência está fácil, você está seguindo, enquanto não tem conflito. Mas na hora que tiver conflito, não esqueça, Deus em primeiro lugar. Obedecer, né? E Ele vai te mostrar que aquilo ali pode te custar o que for, mas o benefício que Ele está te preparando. Quando eu vejo aqui, por exemplo, um exemplo das professoras nossas aqui, né? Estou dando mais uma vez esse exemplo que eu acho fantástico, a dedicação para você colocar uma criança, trazer um entendimento para ela. E depois, as horas que foi difícil você trazer educação, mas quando você vê ela crescida, formada, com uma direção na vida, com Jesus na sua vida, vale a pena, né? Vale a pena. É isto que nós precisamos entender. Que às vezes nós só estamos olhando para o problema,
não estamos vendo os benefícios que Deus está preparando para nós vivermos nele. Amém? Então vamos estar encerrando aqui a nossa palavra, né? Quero que você fique em pé.